Olá, tudo bem? Vamos entrar na nossa videoaula 7 da disciplina Metodologia Científica. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de como fazer relatório de aula prática. As aulas práticas fazem parte, do currículo das disciplinas que estão vinculadas a cursos de ciências biológicas e vocês terão que fazer muitas aulas práticas. Então, a gente vai falar aqui dos fundamentos desse relatório, da melhor forma de fazer, mas sempre tendo atenção a um aspecto muito importante, que é a orientação do professor responsável pela disciplina, responsável pela condução daquela aula prática. Cada professor pode dar uma orientação diferente para a elaboração do seu relatório. Isso é fato. Mas vocês, antes de mais nada, devem seguir exatamente o que diz essas orientações. Então, façam sempre conforme instruído pelo professor, para, obviamente, facilitar não só a organização, mas também a qualidade do desempenho de vocês na hora dos seus relatórios serem avaliados. Então, a gente vai passar para vocês aqui alguns aspectos gerais da organização, mas eu ressalto que cada professor pode ter uma orientação diferente. Então, é necessário estar atento a isso antes de mais nada. Tá? Bom, vamos lá. Aspectos gerais da organização de um relatório. A primeira coisa é que o relatório seja identificado. Então, independente de qualquer orientação que um professor dê, no cabeçalho do relatório, seja ele à mão ou digitado, tem que haver a identificação. O nome do estudante ou da estudante, a data em que foi executado, a disciplina que se refere àquele relatório, o nome do professor, enfim, aspectos que identifiquem, a fonte, a origem, a autoria daquele relatório. Então, identificação no cabeçalho, primeiro aspecto a gente considerar na organização de qualquer relatório de aula prática. Limpeza, gente, isso aí é fundamental. E especialmente quando o relatório é feito no momento da observação. Então, se estamos lá em sala de aula, um relatório de uma disciplina que tenha a microscopia como um elemento de observação, em que você coloque lâminas para observar, tem que fazer esquemas, tem que fazer descrições, e isso vai ser feito ali em tempo real junto à observação, obviamente você não vai ter como digitar. Então, você tem que escrever ali com a sua letra. E aí, dentro do conceito de limpeza desse documento, desse relatório, procure sempre fazer um texto em linha reta, com letra legível, preferencialmente de forma. Ah, mas a minha escrita é torta, se eu não tiver uma pauta, se eu não tiver uma linha para seguir, faça uma linha imaginária com uma régua. Texto em linha reta com letra legível, se atentem a isso. Se a sua caligrafia, se a sua letra cursiva não é legal, se você sabe disso, use letra de forma. Muitas vezes a gente acaba corrigindo o relatório e considerando algo que está errado só porque a gente não entendeu o que estava escrito. Então vamos usar a letra de forma. Não rabisque. Fez alguma coisa errada que não dá para apagar, utilize outra folha. Nunca rabisque o seu relatório. Se precisar apagar o que já fez, quando fazemos relatório a lápis e quando fazemos esquematizações ao microscópio ou na lupa, por exemplo, nós usamos o lápis para fazer a esquematização, justamente porque desenhos, a todo momento a gente está fazendo ajustes. Então, se for apagar o que já está feito, use sempre uma borracha de boa qualidade, para que o seu texto, para que o seu papel, para que o seu documento esteja limpo. Não amasse e nem suje o relatório. Se acontecer aí algum incidente, caiu algum reagente, ou então a caneta estourou, enfim, sujei a folha, comece de novo. Pegue uma folha nova, pegue uma folha limpa. Limpeza, nesse caso, vai ser tudo para o entendimento do contexto e para a apresentação, isso é importante, tá bom? Vamos ter clareza na expressão do nosso relatório de aula prática. Então, descreva aquilo que foi solicitado no roteiro, o que você observou, o que você experimentou, dependendo do tipo de prática. Cumpra as orientações estabelecidas pelo professor. Esse aqui é o mesmo contexto da redação científica que nós vimos na nossa videoaula anterior, na nossa videoaula número 6. Clareza, seja claro. Descreva aquilo que foi solicitado.
Às vezes o professor entrega um roteiro impresso, às vezes ele pode botar o roteiro no quadro, ou pode simplesmente falar qual é o roteiro a ser seguido. Se atente para aquilo que está ali, né? Para aquilo que você tem que observar e para aquilo que tem que ser descrito. Se tiver dúvida, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que escrever, qual é o nível de profundidade do meu relatório de aula prática, pergunta. Pergunta ao professor, pergunta ao monitor, pergunta a quem estiver supervisionando a atividade, para que você possa ser claro naquilo que precisa ser apresentado nessa sua atividade, nessa sua tarefa, né? Bom, e quando não houver indicação de como formatar o relatório, vamos pensar que eu tenho uma aula prática no campo. Aí eu faço lá minhas anotações na prancheta e meu professor me pede, olha, faça um relatório individual, em grupo, faça um relatório daquilo que você viu, que você experimentou, da atividade que foi feita. Então, nesse caso, não é um relatório em tempo real. A gente leva as anotações, leva os registros que foram feitos na nossa aula prática. Estou dando o exemplo de uma aula de campo, mas pode ser também em laboratório, dependendo da forma como o professor organiza a disciplina, né? E nós temos, então, um tempo para elaborar aquele relatório. E aí, nesse caso, normalmente, a opção por entregar os trabalhos digitados para se fazer aquilo no computador. Mas não houve indicação de formatação, o professor não falou qual a letra, qual o espaço, como é que eu faço. Gente, use o bom senso visual. Então vamos lá, dou aqui algumas dicas para que vocês mantenham um bom visual no seu trabalho. O que é um bom visual? É aquele em que a pessoa que vai ler, que vai corrigir o seu trabalho, consiga já identificar o que está ali. Então, para isso é necessário um espaçamento adequado, um tamanho de letra adequado, um alinhamento adequado. Então, eu sugiro um espaçamento de 1,5 entre linhas. Letra tamanho 12 pontos. Arial ou Times New Roman. São letras bem fáceis de entender, são mais arredondadas, então o visual fica mais fácil para o reconhecimento do texto. Use o texto justificado, é aquele que é alinhado em todas as margens do papel, né? No papel, as margens 2,5 centímetros de cada lado. Você não precisa encostar, né, o seu texto lá na bordinha do papel para economizar. Enfim, né, a gente faz esse alinhamento. Mantenha a mesma formatação em todo o texto. Então, não fica alternando letra, não fica alternando espaçamento. Já entra, antes de começar o relatório, já deixa pré-programado todos esses alinhamentos para começar a escrever. Então, o bom senso, ele vai ditar as regras aí, eu dou algumas orientações, isso quando não houver, obviamente, informação do professor a priori com relação a como organizar nesse sentido. Tá? Bom, obrigada pela atenção, eu espero poder ter auxiliado. Volto a dizer, orientação do professor vai ser o primeiro norte que todo estudante deve tomar para a organização dos seus relatórios de aula prática. Use também o seu bom senso, no caso da orientação não ser tão explícita, né? Essas são dicas para que vocês tenham ótimos resultados, tenham um ótimo desempenho na hora em que tiverem seus relatórios de aulas práticas avaliados, tá bom? Até a próxima. E na dúvida, sempre pergunte ao professor, tá, gente? Não deixe essa dúvida para depois, não. Até a próxima.